conhecimento, abrir um pensamento para aquela pessoa, né? Olha para Fazer ela outro repensar. lado, repensa, pensa outras coisas, olha para outro lado. E foi indo, e quando eu vi, o canal fez sucesso. Mas tá isso com tem quase quanto 2 milhões. tempo? Do canal? Do canal. O canal começou em 2016, aonde eu comecei o canal e eu vi que ninguém... E eu tenho um e-mail no final do canal onde eu pedia para as pessoas me escreverem e sugerirem temas, mandarem coisas. E ninguém assistia, ninguém escrevia. Então eu disse, quer saber de uma coisa? Ninguém quer me ouvir, então eu não vou mais falar. Parei. E aí disse ao meu produtor, olha, tira esse canal do ar porque ninguém está interessado nisso. Aí aqui acolá chegava um e-mail. Aí eu disse, mas o canal você ainda não tirou do ar? Ele disse, não, vou tirar. Eu esqueci, mas vou tirar. Daqui acolá um e-mail. Rapaz, aquele tipo de ser tirado do ar, não tirou. Que bom. Até que um dia ele liga para mim e fez, você tem entrado no canal? Eu disse, que canal? Você ainda não tirou esse canal do ar? Pelo amor de Deus. Do que é que você está falando? Ai, ai. Ele disse, você está com quase 20 mil seguidores. Sem postar. Sim. Eu disse, as pessoas Com o que tinha lá. Com o que tinha lá. Eu disse, as pessoas querem ouvir? Tá, então agora eu vou falar. Aí voltei a fazer o canal. Então começou em 16, eu dei uma parada, um tempo, porque eu achei que ninguém queria ouvir. Quando eu achei que queriam ouvir, eu voltei a falar. Que é o nós da questão. O nós da questão. E olha que interessante, eu estava pensando nisso, porque eu também, assim, fiz televisão há muito tempo, e eu pegava coisas das entrevistas e colocava lá. E depois a gente acabou fazendo um projeto juntos, que era o Mentes em Pauta, e que a gente batia papo, só nós dois, e foi indo sempre direitinho. Mas, assim, aquela sensação de querer mais. E eu estava vendo isso que você está falando, como que a gente pode não ser uma psicoterapia, mas como é terapêutico. Sim, sim. Né? Quando as pessoas querem escutar, muitas coisas levam a reflexões. Sim. E todos nós guardamos em si, isso eu acho, tá, Marco? Um filósofo que está pronto para receber coisas e gerar reflexões da nossa vida. Sim. Então, assim, mesmo que a gente não esteja de frente para um paciente, quando a gente pega e amplifica o que a gente tem para falar, Sim. muita gente tira proveito disso. Eu hoje vejo isso muito claramente, você percebeu isso, né? Porque semente germina em terra fértil. Exatamente. E todo mundo é um terreno a ser semeado. E a gente precisa só semear. E tem um aspecto que eu acho muito interessante, quem fala muito isso é a Marta Gabriel, que a grande revolução da internet se compara a uma outra grande revolução, que foi a do livro, quando o livro passou a ser impresso e as pessoas começaram a ler e poder ter um pouco de reflexão. Porque antes o livro era uma coisa de um grupinho, aquelas pessoas liam aquele livro para meia dúzia de pessoas ao redor. Sim. Quando tem o livro, a gente passa a ter um conhecimento na mão que eu posso usar. E a internet é um outro grande boom nessa revolução do conhecimento chegar. Então, razão. É verdade. Né? É muito interessante isso. Eu estava ouvindo a Marta falar isso, a Marta Gabriel, e eu falei, nossa, é isso mesmo, né? É quase como se fosse o livro hoje, só que tem que é um livro já mais mastigado, falado e mais acessível ainda. Sim. Né? Então, bacana isso. Então foi graças a esse percurso que eu estou aqui com vocês e me sinto muito feliz. Que bom, né? E você começou a falar sempre muito relacionado à autoestima, ao amor próprio. O que foi que te guiou nessa direção? A se reencontrar, né? As pessoas, porque as pessoas elas estão muito alienadas delas mesmas. A gente se perde muito da gente. Eu não tenho a menor dúvida que, desde que a gente nasce, a palavra que a gente mais ouve é não. Não pode, não faz, não sobe, não senta assim. O não come, é primeiro, não, né? Não. Alguns não são muito necessários, senão a gente morre, não vive. Mas isso extrapola de uma forma que eu começo a não poder ser eu. Porque, para mim, existe, e esse pensamento também não é meu, é de um outro pensador, mas existe uma grande vingança social, que é a seguinte... Explica direitinho. Vou explicar. Eu não posso ser o que eu quero. Tá certo. Eu vou pagar esse preço, mas eu vou cobrar a mesma coisa de você. Você também não será livre. E esse é o papel da fofoca na nossa sociedade.
a fofoca é um grande estabilizador social. As pessoas se controlam pela fofoca. O que é que vão pensar, o que é que vão dizer, mas olha, o que é que vão falar de você se você fizer isso, se você disser aquilo na frente da câmera, como é que vai ser e como é que não vai ser. Isso é a fofoca. E a fofoca nada mais é do que uma grande vingança. Eu mato em mim para caber dentro do que a sociedade quer. Mas eu vou cobrar o mesmo de você, você vai matar também. Quem é você para estar recebendo não sei quantos homens no seu apartamento e eu vivo só com meu marido? Por quê? Eu cumpri o que a sociedade quer. Você vai cumprir também, sob pena de você ser massacrado. Porque o cancelamento já existe muito antes da internet. Sim. Né? É o cancelamento só se tornou mais forte. É o cancelamento da fofoca, do falar. E isso, para mim, é um grande controle social. Né? E que Foucault vai falar em vigiar e punir, mas isso vai fazendo com que as pessoas se percam delas mesmas e elas não possam ser quem elas são de fato, em coisas simples às vezes eu tenho que ter tal corpo, eu tenho que ter tal jeito, eu tenho que me vestir. Você vive para o outro, não para você. E às vezes você nem sabe o que é que você quer, às vezes você olha e diz... Por exemplo, um exemplo simples, eu tive uma paciente, muito, muito interessante isso, onde ela era muito, muito ligada ao pai dela, ela tinha uma ligação muito forte com o pai, e até que um belo dia o pai morreu. E ela chegou na sessão seguinte muito desorganizada, não apenas com a morte do pai, mas com a ideia de ter descoberto que não amava esse pai como ela pensava. Eu disse, mas o que lhe faz pensar isso? Eu não chorei no enterro dele, eu não chorei no velório dele. Ora, a gente aprende que se alguém que eu amo morre, eu tenho que chorar. Necessariamente. Necessariamente. Acontece que a pessoa que está chorando em cima do caixão pode estar sofrendo bem menos do que aquela que está quietinha, encolhida num canto e que não consegue dar conta daquela dor nem para chorar, porque chorar já é uma elaboração da questão. Exatamente. Né? Então, às vezes, nem isso. Mas veja, ela aprendeu que ela tinha que... E se ela não fez, então ela não ama. A gente vai se alienando da gente mesmo. E eu queria que as pessoas parassem para pensar que é preciso um reencontro com elas mesmas. É preciso que eu volte a me encontrar comigo, em todos os sentidos. E aí, tirando a ideia religiosa, mas o texto me é muito emblemático, eu sempre costumo pensar a vida assim. Imagine aquela cena bíblica onde estão os discípulos tentando atravessar o mar Egeu numa grande tormenta e, de repente, aparece Jesus andando no meio da tempestade. Claro que isso cabe várias interpretações religiosas, mas não é disso que eu estou falando. E aí eles ficaram assustados, disse, mas como assim? Não pode ser, está todo mundo aqui nesse tumulto e esse homem vem andando, não é. Pedro disse, não é você. Ele disse, sou eu. Então me leve até você. Ele disse, venha. E aí Pedro vai andando até Jesus. Mas Pedro afunda quando tira os olhos de Jesus. O que é que essa cena me fala do quanto as pessoas se perderam de si mesmas? A gente vive num barquinho que é a nossa vida, cercado de uma tormenta de emoções. As emoções são uma verdadeira tormenta que nos chacoalha o tempo inteiro. Só há uma forma de eu não me afundar e me afogar nas minhas próprias emoções, se eu não tirar o olho do amor. É preciso que eu mantenha o olhar fixo no amor. Se eu desviar meu olhar do amor, eu afundo em mim mesmo, eu me perco. E é isso que a sociedade faz com a gente. Não olhe para o amor. Olhe para qualquer outra coisa. Menos para o amor. Eu vou te distrair. Eu vou te distrair. E aí a gente naufraga. Essa imagem acho que traduz o que eu gosto de pensar a respeito do que é meu trabalho. Olha para o amor e nada disso. A água só afunda o navio se entrar no navio. Não importa a tempestade, não importa o quanto esse barco balance, essas emoções só vão lhe naufragar se entrarem. E só entram se você perder o foco do amor.